Pesquisas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que os idosos devem representar 1/3 da população nas próximas décadas. Apesar de existirem leis para garantir os direitos dessas pessoas, algumas medidas ainda precisam ser tomadas. De acordo com os últimos dados de análise das condições de vida dos brasileiros, obtidos através do IBGE e Ministérios da Saúde e Educação, a população de idosos com 60 anos ou mais passou de 9,8% em 2005 para 14,3% em 2015. O estudo apontou também que o nível de ocupação dos idosos caiu de 30,2% para 26,3%. O grupo de idosos que trabalham e recebem aposentadoria caiu de 62,7% para 53,8%. E o número de pessoas entre 60 e 64 anos que têm alguma ocupação subiu de 47,6% para 52,3%. Quase 68% dos idosos ocupados começaram a trabalhar com até 14 anos de idade. E os idosos inseridos no mercado de trabalho apresentaram uma média baixa no que diz respeito aos anos de estudos. 65% deles tinham apenas o ensino fundamental como nível mais alto de estudo. Além disso, os dados do IBGE apontam que a expectativa é de que em 2060, 1/3 da população seja de idosos. Diante dessa realidade, entrou em vigor uma nova lei no Estatuto do Idoso, relacionada à prioridade no atendimento da saúde às pessoas com mais de 80 anos. O próximo passo é facilitar a tramitação dos processos judiciais para quem está na terceira idade. As novas medidas têm o objetivo de fortalecer as leis já existentes. A Organização Mundial da Saúde apontou que em 2025 o Brasil deve ser o 6º país com maior número de idosos na população. Com a intenção de atender os moradores de rua, a Prefeitura de Pindamonhangaba deu início às atividades do programa Abrigo Noturno Emergencial. E o repórter setorial foi conferir. Sim, é isso mesmo. E quem está aqui conosco para nos dar outras informações é a diretora de Assistência Social, Ana Paula. Olá, Ana Paula. Olá. Por que do abrigo noturno emergencial? O abrigo noturno emergencial surgiu de uma sensibilização do senhor prefeito, né, Isael Domingues, com relação aí aos moradores de rua que estão aí pela cidade, né, nesse período de frio, né, dormindo pelas ruas, pelas portas da prefeitura. Essa já é uma situação que já já acontece no município há muito tempo e realmente é muito assim triste, né, a gente vivenciar essas situações. E o prefeito, muito sensibilizado com essa situação, ele, juntamente com o nosso assistente social, Maurício, né, que hoje é o técnico que cuida da abordagem social do departamento, faz esse trabalho de uma forma também com muita sensibilidade, de uma forma bastante técnica, né? Então aí surgiu aí essa necessidade. E o abrigo ele funciona no período da noite, né, que é justamente para acolher esses moradores de rua, né, do município de Pindamonhangaba. E lá eles têm todo um primeiro atendimento, que seria um banho, alimentação, um lugar para dormir. E aí depois o papel do assistente social é tentar a reinserção dessas pessoas junto às suas famílias. Quantas pessoas ele atende atualmente? O abrigo ele tem capacidade para 20 atendimentos, né? Então ele tem atendido aí 15, 20 pessoas em média. E quem desejar estar ajudando aí com algum tipo de trabalho voluntário, vocês estão aceitando ajuda, é isso? Toda ajuda, toda doação, ela é muito bem-vinda, né? Nós também da assistência estamos trabalhando, abraçando essa causa, que a gente entende como uma causa muito importante, né? Principalmente no que diz respeito à reinserção dessas pessoas para as suas famílias, né? Com suas famílias. Então, é muito importante, a gente vai continuar trabalhando incansavelmente, não só com relação a essa questão, mas a inúmeras outras questões que nós vamos estar aí repensando para o próximo ano. Muito obrigada pela entrevista, Ana Paula. Se você sente então o desejo de estar ajudando nessa causa, o telefone para contato é 3643-1609 ou então pelo número 3643-1607. Segue o repórter setorial. Minha gente, a deputada federal Maria do Rosário foi chamada a depor no processo em que acusa o deputado Jair Bolsonaro de ter feito apologia ao crime de estupro e injúria. Bolsonaro é um dos nomes que se destacam para concorrer à presidência da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, intimou a deputada federal Maria do Rosário a depor no processo em que o deputado Jair Bolsonaro é réu.
Bolsonaro é acusado de ter feito apologia ao crime de estupro e injúria. O deputado é réu desde junho do ano passado. Em 2014, ele afirmou à Câmara e em entrevista a um jornal que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considerava muito feia e por ela não fazer seu tipo. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos prorrogados. Não saia não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica aqui pra ouvir. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. A defesa do Bolsonaro disse que o deputado tem imunidade parlamentar e que, portanto, é protegido por opiniões, palavras e votos. Além disso, ao contrário das acusações, Bolsonaro nunca teria incentivado outras pessoas a estuprarem. Após analisar a queixa da deputada, a corte entendeu que, além de incitar a prática de estupro, Bolsonaro ofendeu a honra de Maria do Rosário. Atualmente, o processo está em fase de coleta de depoimentos. Em seguida, Bolsonaro vai ser ouvido, cabendo ao Supremo a condenação ou absolvição do parlamentar. O Tribunal de Contas da União decidiu investigar valores e quantidades de salários pagos por 100 estatais. Os alvos da auditoria são empresas públicas que não dependem de repasses da União para funcionar e, por isso, têm liberdade para fixar o valor do salário de funcionários acima do teto constitucional. De acordo com o TCU, existem indícios de descontrole e falta de transparência. O Tribunal de Contas da União decidiu fazer uma auditoria no valor e na quantidade de salários pagos pelas estatais não dependentes. 100 dessas empresas, que possuem receitas próprias e não precisam de repasses do governo federal, devem passar pela fiscalização. Entre elas estão a Petrobras, o Banco do Brasil e o BNDES, por exemplo. O objetivo é comparar o valor dos salários dos funcionários dessas estatais ao valor de salários pagos por empresas privadas que atuem no mesmo setor. Isso porque as estatais não dependentes têm liberdade para pagar salários acima do teto constitucional. Com essa nova auditoria, o TCU amplia o foco da fiscalização sobre remunerações pagas pelas estatais brasileiras. Em novembro do ano passado, a Corte já havia decidido apurar o pagamento da chamada PLR aos funcionários do BNDES. Na época, o levantamento divulgado pelo tribunal apontou que entre 2011 e 2015, o banco estatal pagou 978 milhões de reais aos quase 3 mil empregados a título de participação nos lucros. O problema é que esse lucro é obtido com empréstimos de dinheiro público. Além disso, os juros cobrados pelo BNDES são subsidiados pelo governo federal. E entre 2008 e 2014, essas operações custaram quase 7 bilhões e meio de reais ao Tesouro Nacional. Acompanhe outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá! A nova farmácia central em São José dos Campos está em novo endereço. Os pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, que retiram medicamentos de alto custo, serão atendidos na Avenida São José, número 630, próximo ao Terminal Rodoviário Central. O horário de atendimento será das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Em Taubaté, uma menina de 5 anos morre com suspeita de meningite bacteriana. A morte aconteceu no último dia 6, mas a suspeita foi divulgada ontem. A Vigilância Epidemiológica investiga a morte e informa que foram colhidas amostras de sangue e a expectativa é de que o resultado saia em 30 dias. Por enquanto é isso e já eu volto com outras notícias nacionais. Até já! O mercado financeiro subiu para 154 bilhões de reais a previsão de rombo nas contas públicas de 2017. Os números estão no relatório Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda. Agora, a expectativa é que o governo anuncie uma revisão. Os analistas do mercado financeiro subiram de 145 para 154 bilhões a previsão para o déficit primário do governo federal neste ano. Valor bem acima da meta fiscal fixada para 2017, que é de um rombo de até 139 bilhões. Os números indicam que o mercado financeiro acredita que o governo não vai conseguir cumprir a meta fiscal. E, além disso, que as despesas do governo devem superar as receitas com impostos.
Recentemente, para tentar cumprir a meta fiscal, o governo anunciou o aumento dos impostos sobre os combustíveis e o bloqueio adicional de quase 6 bilhões em gastos. Mas, apesar disso, o governo confirmou o aumento para os servidores públicos, medida que deve ter um impacto de 3 bilhões e 700 milhões de reais já neste ano. E para o ano de 2018, o mercado financeiro subiu a estimativa para o déficit primário de 129 para 130 bilhões de reais. A previsão com o aumento também está acima da meta fiscal que o governo fixou para o período, que é de até 129 bilhões. Segundo uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, houve um aumento de brasileiros interessados na economia compartilhada. Em tempos de crise, a pesquisa demonstrou que esta é uma alternativa. Pesquisa revelou que o mercado de economia compartilhada é uma grande aposta para quem quer economizar. Segundo o estudo do SPC Brasil e da CNDL, as modalidades mais conhecidas e utilizadas pelos brasileiros são as seguintes: o aluguel de casas e apartamentos, 40%, caronas para o trabalho ou faculdade, 39%, aluguel de roupas, 31%, bicicletas espalhadas pela cidade, 17%, quartos para terceiros, como viajantes, por exemplo, 16%, locação de carros particulares, 15%, e compartilhamento de moradias em estilo comunitário, 15%. Existem também aqueles que preferem alugar objetos do que comprar um novo. Entre os objetos mais procurados, 56% são livros, 53% são equipamentos de ginástica, 53% são artigos esportivos e 51% são itens de jardinagem e 50% são instrumentos musicais. Esses resultados indicam que os brasileiros estão despertando interesse para o consumo colaborativo. Levando em consideração os últimos 12 meses, 24% dos consumidores venderam alguma peça do próprio guarda-roupa e 22% venderam o próprio celular. Mesmo diante da possibilidade de reduzir gastos, 71% das pessoas ouvidas na entrevista disseram ter receio de compartilhar e terem problemas com a justiça por acreditarem que as pessoas não são confiáveis. Soja, milho e feijão são os destaques da Super Safra. Os detalhes você confere a seguir.